partir daí eu coleto dados, resultados, análise, e eu trago os resultados do estudo. Então, essa é a sequência. Vamos trabalhar na questão de pesquisa, que para mim é um ponto fundamental. Na questão de pesquisa, se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual é a indicação de escovação dentária elétrica para prevenir pneumonia nos pacientes intubados numa UTI? Alguém pode trazer essa questão. Será que escovando os dentes dos pacientes intubados eu previno a pneumonia ventilatória dependente? Né? Tive a ideia, vou fazer isso. O cara vai lá para a literatura e vê que já estudaram. Que realmente que a adição da escovação oral elétrica não é efetiva na prevenção de pneumonia. Ensaio clínico randomizado. Não percam tempo. Troque de ideia. Troque de questão de pesquisa. Vão estudar outras coisas ou vão para a praia. Porque se você for repetir isso aqui, a primeira revista de alto nível que cai aquilo vai ser negado, porque o revisor vai dizer, ó, o que o revisor faz? Eu sou revisor de 9 revistas, eu vou para a literatura e vejo o que tem publicado. Se a pessoa só está trazendo algo igual, não tem fundamento, já é cortado na hora para a publicação, não vai adiante. Então não percam tempo com isso, dinheiro e tempo. Bom, lembrar que de uma questão de pesquisa vai surgir outras questões de pesquisa. Quando vocês desenvolverem um produto, provavelmente vai vir outras questões, né? Um efeito adverso, uma consequência aqui, ali, um outro resultado positivo. Então tem que lembrar isso também. Bom, como é que eu desenvolvo uma questão de pesquisa e um plano de estudo? Um plano de projeto. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu coloco essa questão de pesquisa e faço um anteprojeto, um esboço, um draft da minha ideia. Isso é fundamental. Eu avalio como é que eu vou medir meus resultados. Faço um esboço, mais ou menos, das minhas técnicas de medição disso. A partir daí eu faço o plano de estudo e a minha sequência de ações. É tipo um programa de ações. E eu avalio minhas questões principais e secundárias. O que eu vou querer avaliar? Quais meus desfechos? Nós vamos falar mais adiante, os meus resultados que eu vou querer atingir. Cuidem para a gente não querer ver muito resultado, muito desfecho, que a gente se atrapalha. Então a gente tentar ter um desfecho principal e alguns secundários, mas ter muito cuidado em relação aos objetivos secundários. Bom, questões de pesquisa a gente sabe que existem muitas. Hoje ideias, vocês estão aqui, deve ter turbilhões de ideias. Então, a dificuldade em encontrar uma questão de pesquisa, uma ideia de projeto, uma ideia de um projeto inovador, um produto inovador, que seja importante e relevante, que possa ser transformada num estudo factível e válido. Então, por isso que eu digo, questão de pesquisa a gente tem que perder muito tempo, ganhar tempo nessa parte, discutir. E uma coisa que eu sugiro vocês, quando vocês tiverem uma ideia, marque uma reunião com todos que vocês possam estar envolvidos. Ontem eu tive uma reunião com 6 pessoas para discutir a ideia de um projeto. É fantástico isso, para mim é fantástico. Antes de começar a escrever, antes de perder tempo, daqui a pouco morre ali. Ontem a aluna de pós-doutorado trouxe uma ideia que eu disse, não é por aí. Porque isso, aquilo, já mudou tudo. Imagina se eu tivesse perdido tempo. Eu já perdi muito tempo na minha vida escrevendo projeto, que depois vi que algum mentor olhou e disse, não, isso aqui não adianta por isso. Certo? Então, a escrever uma questão de pesquisa não cai assim do céu. A gente tem que botar o nosso cérebro na bicicleta ergométrica e trabalhar ele. Pensar. Né? E ela não vem uma luz, de forma nenhuma, né? Não cai aquela luz. Da onde vem as questões de pesquisa? Achados e problemas de estudos anteriores. Por que não inovar em relação a mudar alguma coisa que já tinha? Outros pesquisadores na área, domínio da literatura. A gente tem que saber o que tem tudo na literatura sobre aquele tema, sobre aquele meu produto, sobre aquela área que eu vou estudar. Temos que saber. O problema é que as pessoas não fazem isso, não vão para a literatura. E aí quando vê, perde um bom tempo e aí vai ver tem um monte de coisa publicada. Participação em congressos, como aqui, experiência profissional, discussão em grupos, né, linha de pesquisa, discutir com pessoas que trabalham mais naquela área, né, também manter a imaginação ativa. Nós estamos aqui fazendo isso nesse evento, né? Observação cuidadosa, por exemplo, de pacientes, do dia a dia, registrar ideias, criatividade, persistência, conversas informais, brainstorms, né? Devaneios, mente livre. E se eu fizer assim, por que eu não posso fazer assim? Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso, entendeu? Sempre está essa coisa da inovação, de pensando por que não. Esse é um guardanapo de um bar. Eu estava num bar com um amigo meu e desenhei um ensaio clínico randomizado para testar uma medida para hemostasia após uma cirurgia simples ginecológica. Nós estávamos sentados discutindo, você bota tampão, eu não boto tampão, assim, sabe? Para vocês, claro, é uma área meio diferente, mas assim, 2 medidas diferentes. Será que eu tenho que fazer isso? Então vamos fazer um ensaio clínico, vamos fazer aqui.
Isso aí está sendo publicado esse ano. Isso aí, mas o que eu fiz? Quê? Claro, a cerveja ajuda um pouquinho também, porque vai abrindo a ideia também, né? Mas o que eu fiz? Eu tive a ideia, eu registrei no guardanapo e botei no bolso. Pronto. Depois eu fui escrever. Então vocês têm que escrever. Escreva um papelzinho, um telefone, uma nota, qualquer coisa. Então eu acho fundamental. Bom, nós temos duas formas de criar uma questão de pesquisa para vocês aqui, né? Quais são as duas formas? Vocês podem olhar para o futuro, nós podemos olhar para o futuro, né? Criar novas tecnologias, que é praticamente o que vocês estão fazendo aqui, e ter a minha questão de pesquisa, né? Mas a gente pode também fazer diferente. Por que não olhar para o passado? O que já está sendo feito? E a gente procurar questionar as condutas e aí ter a minha questão de pesquisa. Por que não olhar para o passado e ver por que eu não posso mudar aquilo? As pessoas simplesmente aceitam as coisas. Por que eu não posso mudar uma coisa já sendo feita para melhorar aquele processo? Então, essas duas formas que eu posso fazer uma questão de pesquisa. Vou dar 2 exemplos aqui. Opa, desculpa. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Não sei. Tem que voltar o slide. Hã? Você vai fazer para mim, Fabiana. Lá no fundo. Ih, tem um monte para fêmea. Acho que é melhor botar ali. Desculpa, gente. Não sei o que aconteceu. Lá. Baixa aqui. Onde eu volto aqui? Não passa? Aqui. Essa aqui. Essa. Depois, obrigado, desculpe, gente. Nós vamos trabalhar essas duas questões de pesquisa depois para vocês verem uma questõezinha. Mas depois a gente volta. Essas duas questões. O consumo de vegetais regularmente na infância previne o câncer de colo uterino nas meninas? Isso é uma questão de pesquisa. Toda questão de pesquisa é uma pergunta, tá? É uma pergunta, assim, que vai levar ao objetivo do estudo. Segundo, diminuir o nível de colesterol sério que previne doença cardíaca em homens? São duas questões pequenas, nós vamos trabalhar nisso depois. Bom, para vocês fazerem uma boa questão de pesquisa e um bom projeto de pesquisa, em cima da ideia de um produto inovador que vocês vão ter que responder ok para essa palavrinha aí chamada FINER, certo? O que é essa palavra FINER? Se vocês responder ok para essas 5 letras, vocês estão aptos a tocar adiante. O que é o FINER? Factível. Primeira coisa é factível. Eu tenho uma ideia mirabolante, mas eu preciso 1 milhão de pacientes, preciso 2 milhões de reais. Eu preciso não sei o quê, eu não tenho como, entendeu? Então, assim, factível. Eu consigo fazer o estudo, eu tenho número adequado de pacientes, eu faço o estudo piloto, eu vejo se é possível. Eu tenho domínio técnico adequado, né? Viável em termos de tempo e custos, né? Às vezes eu tenho que reduzir o meu escopo do meu estudo para tornar ele factível, de uma forma de um custo apropriado, ou que eu tenho um N menor de pacientes. Então, por favor, a primeira coisa é factível. Então é aquela lição de dia, né? Antes de iniciar o projeto, olhe se tem recursos disponíveis. Isso é fundamental, entendeu? Antes de começar, ver se é factível, tá? Vamos lá. O I do FINER é interessante? É um estudo interessante? É um produto interessante? Né? Para quem é interessante? Para mim? Só para mim ou para minha comunidade própria da minha área? Para o investigador somente? Então, isso é importante. Novo, N, ele é novo. Alguma coisa inovadora tem que ter. Simplesmente repetir o que já tem não vai trazer nenhum benefício, entendeu? A gente simplesmente vai ter dificuldade de publicar, dificuldade de mostrar realmente o real benefício. Então, alguma coisa inovadora a gente tem que ter. Não precisa ser tudo novo, mas algum detalhe novo. Alguma correção, algum up-to-date, alguma atualização do que já foi feito, certo? Aqui, confirma ou refuta achados anteriores, expande achados anteriores, fornece novos achados, né? Corrige falhas de estudos anteriores. Aqui, do novo, a revisão da literatura é fundamental. Vamos perder tempo no N do novo para ver se o que já tem na literatura, certo? Só confirmar não vale a pena, certo? Tá? Ético. Obviamente que nós temos que ver o E do FINER, que é a parte ética, né? Todo estudo tem que passar por um comitê de ética em pesquisa, principalmente se envolve seres humanos, ou se envolve animais, e a gente tem que ver se nós vamos envolver seres humanos, uma testagem de seres humanos, de um aplicativo, de alguma coisa, eu vou ter que ter o termo de consentimento. Então eu vou ter que ver a questão ética. Tá? O R
por fim, é se ele é relevante. Se o estudo é relevante, né? Vamos imaginar os desfechos, né? E daí? Os desfechos. É relevante para o conhecimento científico, para as diretrizes clínicas em saúde, né? Para direcionar futuros de pesquisa. Então a gente tem que saber o relevante. Então, para finalizar, eu diria, FINER, nessa parte, o que é? Factível, interessante, novo, ético e relevante. Se a gente responder ok para essas 5 palavrinhas, a gente pode tocar adiante o nosso projeto, a nossa questão de pesquisa, a nossa inovação, a nossa ideia de projeto, certo? Voltando à palavrinha aquela, se eu perguntar para vocês, o consumo de vegetais regularmente na infância previne o câncer de colo uterino em meninas? Né? A ideia é maravilhosa, né? Será que as meninas que comem mais vegetais podem ter um efeito protetor? Se sabe que o brócolis tem uma ação contra HPV, que é causa o câncer de colo uterino e assim vai, né? Mas se a gente for olhar isso, a gente vai ver claramente assim, como é que eu vou medir o consumo de vegetais em crianças? Como é que eu vou regular uma alimentação, uma dieta de uma criança que já tem dificuldade de comer vegetal? Como é que eu vou regular? Eu vou estar na casa dela, vou estar filmando, eu não vou ter como fazer isso. Então, ele não é factível. Ele não é factível. Mas é interessante, é novo, é ético e é relevante. Mas morre no F. Então, acabou. Não adianta eu tentar fazer esse estudo. A ideia é maravilhosa. Essas questões eu peguei até da internet, nessa brincadeira. A segunda, diminuir o nível de colesterol sérico, previne doença cardíaca em homens? É factível? Claro. Né? A gente tem um grupo que diminui colesterol, que simvastatina, o outro não, faz comparações. Óbvio que dá para fazer, é factível. É interessantíssimo, óbvio. Será que é novo? Não, o colega lá atrás disse que não, então não é novo, já tem muitas publicações mostrando, não vamos perder tempo. Claro que pode ser ético e relevante. Então é só para vocês brincarem um pouquinho, saber como a gente faz o exercício em relação a uma questão de pesquisa. Mas assim, a investigação de um tema, por exemplo, de um projeto, de um produto, nós temos diferentes formas de abordagem. Tem aspectos positivos, limitações, né? São 3 formas. Primeiro, eu faço um relato de caso, um estudo de caso, que eu tenho um paciente, ou 2, até 5 pacientes, 9 pacientes, que eu tenho um relato de caso. Mas eu também posso fazer uma investigação laboratorial. E para vocês, principalmente aqui, eu vou fazer a testagem de um produto, principalmente se eu vou envolver seres humanos, a pesquisa populacional. Né? E o que nós temos que saber, que todo projeto você tem um fator em estudo, né? E um desfecho, uma causa e um efeito. Sempre tem. Eu estou testando o produto e eu quero ver a melhora disso. Melhora da performance, melhora do recrutamento, né, Guilherme? Estávamos conversando do projeto lá. Vou fazer um projeto para recrutar mais para pesquisa clínica, em mama, próstata. Então, eu tenho. O meu problema qual é? Qual é o meu fator de estudo? O problema é o recrutamento. Qual é o meu desfecho? A melhora do recrutamento. Então, vocês sempre têm que fazer essa relação. Fator em estudo e desfecho. Causa e efeito. Exemplos clínicos, fumo e câncer, toxoplasmose e uma anomalia congênita. Sempre fazer essa relação. De preferência, nós temos que ter uma pergunta e uma resposta. Olha que bacana. Quando eu vou desenhar um projeto, é melhor eu ter um achado específico e confiável do que achados vagos e discutíveis. 2 exemplos. É preferível estudar prevalência de ansiedade em mulheres no Hospital de Câncer de Barretos. Eu tenho uma população limitada, eu faço meus critérios de inclusão, os meus critérios de avaliação de ansiedade e avalio. Agora, o sujeito quer ser grande, né? Eu vou estudar muito mais. Aí o pessoal vai lá, ó, prevalência de transtornos psiquiátricos em mulheres na cidade de Barretos. Pronto, já complicou tudo. Já juntou tudo que é doença, numa cidade enorme, não vai se tornar factível. Então, esse é o pensamento. Outro, olha que bacana esse aqui de baixo. Influência de visita de familiares na oxigenação em pacientes no CTI que estão hemodinamicamente instáveis. Tranquilo. Qual é meu fator em estudo? Visita dos familiares. Né? A minha causa, o meu fator em estudo. Visitas familiares. Qual é o meu desfecho? A oxigenação dos pacientes que estão internados na UTI hemodinamicamente instáveis. Muito fácil de fazer. Avalio isso aí. Agora o sujeito quer estudar mais. Não, vamos estudar mais. E aí o cara se quebra as pernas. Influência das visitas familiares e banho de leito nos sinais vitais, tempo de internação, mortalidade de paciente internado no CTI. Já acabou tudo. Olha um monte de fator de confusão que vai ter, um monte de fator em estudo, um monte de desfecho. Então, assim, procurar ter um fator em estudo e um desfecho, né? Um problema e uma resposta para ser avaliada. Isso é o principal no estudo, tá?
Revisão da literatura, então, em mentor imprescindíveis. O projeto de pesquisa, como é que eu faço a elaboração? A primeira coisa é a revisão da literatura. Eu vou para a literatura, vejo os artigos, reviso isso e faço uma tabela. Faço uma tabela simples em Word, com os resultados dos principais estudos. Você pode colocar, fazer dessa forma, ou muitas vezes eu faço dessa forma aqui. Eu coloco o estudo, os meus desfechos e o que o estudo teve de limitações e vantagens. Procure fazer isso. Quando vocês forem escrever um projeto, um produto, e vocês forem revisar a literatura, que certamente tem as revistas das áreas de vocês, procurem fazer uma compilação, uma tabela desses estudos. Bem classificado, assim. O objetivo, os resultados principais, os pontos fracos, pontos fortes, as limitações, porque é aqui que você vai construir seu projeto, certo? Bom, um projeto de pesquisa, ele passa por essas etapas, certo? Capa, introdução, revisão da literatura, justificativa, objetivos, hipóteses, material e métodos, nós vamos falar, cronograma, orçamento, referências e os anexos. Mas a maioria hoje coloca o 2, o 3 e o 4 como um item só. Então nós vamos ter de preferência e a hipótese geralmente não bota. Então, basicamente, um projeto tem que ter esses itens. Um projeto tem que ter uma capa, uma introdução, objetivos, né? Material e métodos, as questões éticas, o cronograma, orçamento, as referências e anexos. Essa é a ordem preferencial, mais adequada do ponto de vista científico da escrita de um projeto, tá? Bom, a capa é muito fácil, a gente sempre coloca a instituição, o título, né? Quem são os pesquisadores, versão e data, né? Bom, a introdução de um projeto que vocês forem fazer não precisa ser longa, né? Obviamente que não, porque uma introdução de um projeto, vocês acham que o sujeito vai ler a introdução do projeto de vocês para entender da literatura, para revisar a literatura, ou para saber o que vocês vão estudar e os gaps que vocês vão buscar com o produto de vocês? Ele vai ler para tentar entender os gaps, o objetivo, as limitações dos outros estudos e aonde você vai entrar para resolver o problema. Então, a gente sempre chama que a introdução tem que ser um funil. Eu parto do geral, dou uma contextualização e coloco para o leitor o que tem na literatura. O que tem na literatura atualmente. Né? E aonde eu vou entrar, quais as limitações desse estudo, o que eu vou trazer de novo. Né? Então, isso é importantíssimo. Então, assim, 4 itens, o background da questão de pesquisa, estudos prévios da área, as limitações desses estudos e como o seu estudo irá corrigir esses problemas. Tá? As limitações dos estudos, que eu falei para vocês que naquela revisão da tabela, é nessa limitação que você vai incluir a necessidade de fazer seu estudo. Então, nós temos que achar as limitações. Qual uma limitação simples? O N. Foi testado no N pequeno, ou não fizeram tal detalhe, ou não avaliaram nesse grupo de pacientes. Por que não? A gente, como eu disse no início, a gente pode olhar para o passado e corrigir, não precisa ser tudo novo. Né? Número reduzido de pacientes, desenho inadequado, análise inadequada, ou sem referência a determinada população. Então, eu acho que é isso da introdução. Os objetivos, com relação aos objetivos, né, do estudo. A questão de pesquisa, como eu disse, é uma pergunta, irá originar diretamente os objetivos do estudo. Tá? Então, isso é fundamental. A questão principal irá originar o objetivo primário. E as questões secundárias, os objetivos secundários. Eu, nos meus projetos, eu gosto sempre de botar objetivo primário e secundário. Certo? Vocês vão ver outras formas que eu vou falar agora. Ou geral específicos. Pode ser essas duas formas, primário, secundário, geral, específico, certo? Como é que funciona a diferença? Objetivo primário e secundário, quando nós vamos fazer um ensaio clínico numa população, que eu vou usar um desenho de ensaio clínico, em que eu vou testar um produto. Uma população eu testo um produto, um aplicativo e outra não uso o tal do aplicativo, por exemplo, ou uso algum produto que vocês criarem, eu tenho que usar primários e secundários, certo? Eu sempre tenho que usar primários e secundários. Então, assim, sempre temos que focar em um objetivo. Por que um objetivo? O objetivo principal é que vai desenhar toda a cadeia de metodologia do estudo, o tamanho amostral, tudo vai ser em cima do objetivo primário. Então, assim, quando vocês veem, a Cristina está aqui, a gente sabe, tem muitos ensaios clínicos, né, que são publicados na literatura, que trazem, às vezes, objetivos, ganhos secundários. Mas o cara que é vivo diz assim, não, mas o estudo foi desenhado com poder para avaliar o objetivo primário. Se o objetivo primário não foi atingido, né, querido, ele diz assim, opa, eu não vou acreditar nos objetivos secundários. Nós queríamos avaliar o efeito do aplicativo tal nisso, mas nós vimos o benefício nisso. Não. Mas o estudo foi desenhado, o poder todo foi para o objetivo primário. Então tem que ter esse cuidado, tá? Então não focar em muitos objetivos.
Então, questão de pesquisa. Qual a prevalência de depressão em pacientes geriátricos na comunidade X? Se eu perguntar para vocês, né? Aí, qual é o meu objetivo primário? Bem simples, avaliar a prevalência de depressão em pacientes geriátricos. A questão de pesquisa é uma pergunta, vira o objetivo. Ponto. Simples, inverte. O que é objetivo secundário nesse estudo? O que eu posso trazer mais desse estudo? Né? Eu estou avaliando a prevalência. O que eu posso avaliar mais? Eu posso avaliar os que estão em acompanhamento psiquiátrico, os que estão fazendo tratamento medicamentoso. Vocês estão entendendo que com esse slide eu mostro para vocês que os objetivos secundários não fazem parte do primário. São a mais. Eu consigo ver a mais, sem comprometer a estrutura do meu estudo. Beleza. Se for comprometer o meu desenho do meu estudo, eu paro e volto. Tá? Então é isso que eu queria só colocar para vocês. Por exemplo, a medicação XX é efetiva no tratamento do câncer de bexiga? Obviamente que o meu objetivo primário eu posso avaliar a redução da mortalidade em pacientes com câncer de bexiga tratados com tal medicação. O que eu posso avaliar mais? Eu posso avaliar tranquilo, eu posso avaliar de repente a incidência de efeitos colaterais, o tempo livre de doença e assim vai. Então aqui para finalizar a parte de objetivos, eu diria os objetivos secundários não devem fazer parte do objetivo primário, ou serem forma de atingir o objetivo primário. José Humberto Fregnani, nosso professor aqui pós-graduação, um cara que entende muito de metodologia, ele me disse uma coisa interessante há um mês atrás que eu adorei. Para mim não existe mais objetivo primário e secundário. São objetivos do estudo. Objetivos do estudo. Exatamente, nós precisamos ter um só basta. Ou 2 ou 3, mas eu vou fazer objetivos diferentes, né, em cima do estudo. Então não se comprometa com muito objetivo, se comprometa com o objetivo principal. Respondam bem aquele objetivo, com o poder de estudo, cálculo tamanho amostral direitinho. Acho que isso é fundamental, né? Bom, saindo dos objetivos, eu só queria dizer para vocês assim, muitos projetos vão ver objetivos geral e específicos. Como é que funciona isso? Eu tenho objetivo geral, específico são desmembramentos do geral. Pode ser feito assim também. Eu acho mais legal, cientificamente mais apropriado, você colocar um objetivo primário e os secundários, se houver, né? Material e métodos. Então vamos lá, principalmente para vocês aqui, né, Guilherme, que precisa assim, como eu vou desenvolver o meu produto, o meu projeto, para mim efetivar, realmente avaliar a efetivação desse produto. É material e métodos. Essa é a estrutura do projeto realmente. Eu fiz a minha introdução, coloquei para o leitor a questão do background da pesquisa, o que está faltando, onde meu produto vai entrar, a minha ideia de pesquisa vai entrar de inovação, desenhei meu objetivo claro, agora eu vou ter que dar a estrutura do projeto, o desenho de estudo. Como é que eu vou validar esse meu produto, né, que é o título da nossa aula. Então, material e métodos nada mais é que é o bolo de prestígio da Dona Vilma. Né? Se a gente for na internet pegar a receitinha lá no cadernetinha da Dona Vilma do bolo de prestígio e tem todos os elementos um para trás e a sequência de ações, até eu, que sou um troglodita, vou fazer esse bolo. Entendeu? Então, material e métodos fica a mensagem aqui. A gente tem que transformar o material e métodos de uma forma tão detalhada que uma pessoa na China ou nos Estados Unidos consiga reproduzir o meu estudo fidedignamente da mesma forma para ver se acha os mesmos resultados. Aí, eticamente, está bem escrito. O problema é que a gente esconde detalhes no nosso material e métodos. E aí é o problema. E aí, cientificamente, é inadequado. Eu tenho que colocar detalhes. Eu vou avaliar através dessa técnica de medição, com esse aparelho da marca tal, registrado tal, tudo em detalhes, para não ficar nenhuma dúvida. Tá? Isso é material e método. Então, 4 itens são fundamentais do material e método. Primeiro, o meu delineamento de estudos. Eu vou fazer um ensaio clínico, eu vou fazer um estudo observacional. Provavelmente aqui, né, Guilherme? Todo mundo vai fazer algum ensaio clínico, algum estudo populacional, porque vai se testar um produto, né? Em uma população ou em alguma comunidade, né? Provavelmente. Vocês provavelmente não vão fazer estudos observacionais. Vão fazer estudo observacional talvez para gerar questão de pesquisa, né? Que vão ver a falha e o gap. Mas vocês vão fazer algum ensaio clínico, algum estudo de campo de pacientes. Quem será estudado? Isso é importante. Meus critérios de inclusão e exclusão têm que estar. 4 itens. Como é que eu vou medir? Quais as minhas medidas? Né? Medidas e metodologia. E, por fim, a minha análise estatística dos meus. Como é que eu vou avaliar os meus resultados em termos de análise estatística? Então, esses 4 itens são fundamentais. O desenho do estudo, né? A minha amostra, critérios de inclusão e exclusão, como eu vou chegar na minha amostra, quantos pacientes, da onde, que local, medidas e metodologias e análise estatística. Tá? Esses 4 itens. Então, o material e métodos, objetivos, métodos e resultados estão totalmente interligados. Tá? Eu vou
para finalizar, eu vou colocar aqui para vocês, tem 3 grandes grupos de desenhos de estudos hoje. À esquerda, os estudos observacionais, no meio, os estudos de intervenção experimentais, e à esquerda, à direita de vocês, estudos de revisão, certo? Vocês vão, muitas vezes, provavelmente nesse Meet, o que vocês vão focar é nos estudos de intervenção experimental. Provavelmente vocês vão criar um produto e a partir daí vocês vão querer testar esse produto numa população, ou um grupo de pacientes, ou o que seja, um grupo de pessoas, né? Não sei se é pacientes ou qualquer outra área, né? Que isso aqui é geral. Então eu vou testar no meu indivíduo ou num grupo de indivíduos a mim. Então, provavelmente vocês, estudos observacionais, não vão entrar nem de revisão, vão entrar em tudo de intervenção. E se eu for para esse grande heredograma, em amarelo, eu vou ter meus estudos de intervenção. E voltando aqui nesse slide, qual é a diferença do estudo de intervenção? O investigador aqui manipula as investigações de forma controlada. Então, vocês vão querer testar um produto, para uma população eu vou testar esse produto, eu vou dar esse produto, eu vou aplicar esse produto, e na outra não. Então, eu vou manipular, eu manipulo. Por isso que é um estudo experimental, certo? E ele pode ser um estudo sem grupo controle, que é mais fraco, que a gente chama um ensaio não controlado, mas ele pode ser um grupo com controle, ensaio controlado, né? Que pode ser randomizado ou não randomizado, a gente vai falar um pouquinho. Então, lembrar da minha questão que eu falei no início lá, do fator estudo e o desfecho, minha exposição e doença, eu vou ter que ter esse meu problema e o desfecho, como nós falamos no início, o Guilherme colocou, eu tenho minha questão de dificuldade de recrutamento de estudos, e eu vou ver uma forma de melhorar esse recrutamento, que é meu desfecho, tá? Os estudos experimentais, eles geralmente são ensaios clínicos, certo? Pensando aqui para vocês, vale a pena a gente focar nesse tipo de delineamento, que é o que vocês vão fazer, para testar um produto de vocês, algo inovador. Alocação aleatória. Isso é o mais importante, a alocação aleatória. Eu não posso controlar quem vai testar o meu produto, avaliar meu produto e quem não vai. Tem que ser através de um programa, de uma randomização aleatória, em que eu, Ricardo Reis, sou um sujeito que vou participar dessa pesquisa, eu tenho igual chance de entrar no estudo no grupo A ou no grupo B, o grupo que vai testar o produto ou que não vai testar o produto. Existe uma intervenção e ele, geralmente, quando a gente quer avaliar um tipo de resultado, geralmente é avaliado pelo risco relativo. Então está aqui o heredograma de um livro que eu gosto muito, depois se quiser eu dou a dica, eu tenho minha amostra, eu vou sujeitos expostos à intervenção, outros não expostos, também chamado grupo experimental ou grupo controle, certo? O controle não recebe a minha intervenção. Eu vou ver o meu desfecho, o meu efeito, fator estudo desfecho, né? Então, eu vou ver o meu efeito, que é o desfecho, presente ou ausente nos 2 grupos. Eu faço análise. Então, está aqui, sem grupo controle, que já não é tão indicado, mas o sujeito pode ser controle dele mesmo. Você tem que dar por exemplo, posso ter um grupo, um determinado grupo de pacientes, antes e depois. E é melhor ainda o sujeito ser controle dele mesmo. Minha amostra é melhor ainda, entendeu? Eu tenho um grupo de pacientes que eu testo esse grupo de pacientes sem o meu aplicativo, sem o meu produto. Depois eu aplico o produto e vejo o mesmo grupo antes e depois. Isso é uma ideia fantástica, principalmente para o meeting de vocês. Então, o grupo controle é o melhor. Vantagens desse tipo de estudo. Credibilidade, grupos comparáveis, fácil achar controle, tratamento é totalmente uniformizado, controlado pelo investigador, ótima qualidade de dados, cronologia certinha, eu consigo dissimular, fazer duplo cego, alguma coisa assim, cegar, alguma coisa, nós vamos falar isso depois, interpretação simples e vários desfechos podem ser avaliados. Eu posso avaliar vários desfechos. Desvantagens. Limitações éticas, algumas vezes eu tenho algumas limitações éticas, em que eu não consigo aplicar aquele produto para determinada população. Isso é muito simples da gente pensar. População estável e cooperativa, o grupo tem que estar cooperado, o grupo de pesquisa. Grupo selecionado às vezes. Um grupo pode receber o placebo, né? Aí é mais para a parte de testes de medicações. Impossibilidade de ajuste de tratamento e estrutura de pesquisa. Tem 3 tipos de ensaio. Um ensaio clínico, que é a melhora de um desfecho, de um resultado que eu quero atingir. Por exemplo, a falta de recrutamento nos estudos de câncer de mama, por exemplo. Um ensaio de campo, em que eu vou fazer uma prevenção de algo. Ensaio de campo não é para prevenção de uma melhora de uma doença, e sim eu previno uma doença. Então, quando eu chamo ensaio de campo, eu vou prevenir, por exemplo, vou diminuir a incidência de câncer de mama com o estudo da minha população. E um ensaio de intervenção comunitária,
como diz o nome, eu avalio comunidades, eu comparo comunidades. Tá? Por favor, o mais importante para vocês aqui é os desfechos. O que eu quero atingir com meus produtos? Com o meu produto? O que eu quero atingir? Os meus desfechos. Eu tenho que definir como avaliar os desfechos. Eu vou avaliar como? Um questionário? Um resultado objetivo? Uma melhora clínica? Uma melhora de performance? Vocês têm que definir lá no draft do projeto no início quais são os meus desfechos. Como é que eu vou avaliar o resultado do meu produto? De que forma? Melhora de alguma coisa? Melhora do recrutamento? Eu tenho que ter isso claro no início. E como eu vou avaliar? Por números? Por questionário? Isso tem que estar claro, certo? Critérios de inclusão, né? Nós vamos especificar populações relevantes e a questão de pesquisa, características demográficas, características clínicas, né? E as características geográficas. Nos critérios de inclusão, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque às vezes a gente é tão restritivo que o estudo não tem uma generalização. Por exemplo, eu vou excluir estrangeiros do meu estudo. Mas por quê? Tem que ter uma justificativa. Porque se o teu resultado depois não pode ser aplicado para estrangeiros. E aí já cai a validade do teu estudo. Então a gente tem que cuidar, porque os critérios de inclusão são a validade externa do teu estudo. Qual é a população que vai se beneficiar do uso daquele produto? Certo? Então tem esse cuidado. Nos critérios de exclusão, temos que ter o mínimo possível de pacientes ou de população ou de indivíduos exclusos. Certo? Sujeitos com alta probabilidade de serem perdidos, que não conseguem vir para a coleta de dados, não vão conseguir usar o produto de vocês, eu posso excluir. Então, incapacidade de fornecer dados confiáveis, alto risco de efeitos colaterais, então a gente tem que pensar isso aí. Pensar claramente meus critérios de inclusão e exclusão. Cegamento. Cegamento é uma coisa mais para ensaios clínicos, né? Medicamento. Né? Quando é não cego, todo mundo conhece o que está sendo usado. Né? Quando é estudo cego, só o sujeito da pesquisa, aquele que vai receber o tratamento, não conhece. Vocês podem fazer uma testagem de um produto em que os dois grupos recebem o mesmo produto, só que um é um ativo e o outro não ativo. Né? E aí, quanto mais cego, melhor. Duplo cego, o pesquisador e o sujeito não sabem da intervenção. Triplo cego, quanto mais cego, melhor, né? Sujeito, pesquisador e analisador não sabe. Nem o analisador, nem o estatístico que vai analisar os dados sabe. E tem o quádruplo cego. Quádruplo cego. O quádruplo cego é sujeito, pesquisador, analisador e investigador. Investigador, por exemplo, que criou o produto lá, que está escrevendo os resultados de discussão, não sabe da intervenção. Então, realmente, cada quádruplo cego é muito difícil de ser desenhado. Randomização. Quando eu vou randomizar, um grupo vai testar, o outro não vai testar meu produto. Pode ser simples, A e B, tem programas, vários programas que fazem isso automático, em blocos, ou estratificado, ou a minimização. A minimização é quando é uma técnica de randomização em que o próximo sujeito que vai entrar na minha pesquisa, a randomização para o grupo A ou grupo B, ela vai ocorrer de uma forma para corrigir alguns problemas da randomização anterior. Por exemplo, está indo muito para um lado ou para outro, essa minimização corrige. Estratificação eu gosto muito. O que é estratificação? Se vocês têm um produto que vocês vão testar, que vocês acham que é diferente para homem e para mulher, vocês têm que estratificar. Eu faço uma randomização para homens, outros para mulheres, ou outro para crianças, outro para adultos. Vocês têm que ter isso em mente. Isso é estratificação. Se vocês acham que algum grupo vai ser diferente o desfecho, eu estratifico. Eu faço uma randomização para um grupo, outro para, por exemplo, sexo, idade, o que vocês quiserem. Então, acho que é muito interessante cuidar da estratificação. Porque essa é uma pergunta. Você estratificou por peso o seu produto? Pacientes obesos podem ter diferença? Ou idade, que seja, né? Então, acho que é importante. Para terminar, as comparações podem ser controlado e não controlado. Paralelo, os dois grupos, um usa o produto que o outro usa o placebo o tempo inteiro, cruzado. Eu vou fazer diferente. O mesmo grupo, até metade do estudo, um usa o produto ativo, o outro não. Depois inverte. Também posso cruzar. Pareado, eu posso parear também por sexo, idade. Sequencial, isso é muito interessante. Eu vou fazer o meu estudo, vou desenhar meu estudo até eu ter resultados objetivos. Quando eu vi que não tem significância estatística, eu paro. Eu não preciso atingir minha amostra. Ou se eu já atingi a diferença, já está evidente a diferença, eu posso parar antes. Certo? Experimental é randomizado,
com alocação aleatória, e quando eu digo quase experimental, eu não faço alocação aleatória. Controlado com grupo controle, não controlado sem grupo controle, de preferência sempre ter grupo controle. Aonde eu vou armazenar meus dados? Um exemplo aqui a gente armazena em RedCap. Hoje, qualquer agência de fomento, eu sei que o consultor da FAPESP estava aqui, a FAPESP não aceita nenhum projeto hoje se vocês não disserem aonde eu vou armazenar os meus dados da minha pesquisa, dos meus sujeitos. Tem que ser numa plataforma confiável hoje em dia. Né? Aqui a gente usa o RedCap no hospital. Tá? Amostragem, nós vamos calcular nossa amostragem, isso é fundamental. Eu posso fazer o seguinte, baseado num cálculo amostral. Eu tenho uma referência na literatura em que eles usaram o produto e não usaram o produto parecido. E a diferença foi 10%. Quanto menor a diferença que teve entre um grupo e outro, maior o meu N. Quanto maior a diferença, menor o meu N. Então isso é bom. Se vocês puderem usar uma base da literatura com produtos parecidos com vocês, algum produto, e eu usar aquilo ali para calcular a amostragem, perfeito. Posso usar nível de eficácia. Geralmente o poder de estudo, a gente diz para o estatístico, a variante aí, é que a gente coloca claramente 80%, e eu também posso ter uma amostra com conveniência não probabilística consecutiva. Vou pegar todos os sujeitos que entrarem no determinado departamento, shopping, supermercado, durante os meses de janeiro a julho, por exemplo. Isso é consecutivo, né, não probabilística, né, de conveniência. Questões éticas, né? O termo de consentimento é fundamental, ele deve ser um documento informativo, não é um contrato, para a proteção realmente do sujeito a estudo, e tem que ser linguagem simples, clara para os pacientes. Tá? E, por fim, o cronograma, que a gente vai fazer um cronograma do meu projeto. Tá? Orçamento, as referências que eu usei e os anexos. O anexo, o que é o anexo? As minhas técnicas de medição. Eu vou usar um questionário, eu vou usar uma escala, ou vou usar o que seja, eu coloco como anexo. Tá? Ensaios clínicos hoje, geralmente, essas fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, geralmente vocês vão ver para os estudos de medicação. Tá? Algumas pessoas transformam isso em estudos para não medicamentos, e não está certo. É uma, como diz assim, você transporta isso para estudos com não uso de medicações, mas o certo realmente é para estudos de medicamentos. Então, a fase 0, vocês vão ver, vai avaliar de uma medicação a farmacocinética, os testes com doses subterapêuticas, né? Você vai ver mais a farmacocinética. Na fase 1, eu pego 20 a 80 sujeitos, eu defino doses e efeitos. Mais doses e efeitos adversos. Não avalio eficácia ainda. Na fase 2 e fase 3, eu realmente aí avalio o efeito da minha medicação, certo? E a fase 4 é quando a medicação já está no mercado e eu vou realmente avaliar realmente essa resposta da droga. Geralmente um laboratório leva de 10 a 15 anos, desde que ele criou uma droga, um produto, uma droga, até a testagem chegar numa fase 4, certo? Lembrar que para ensaios clínicos nós temos o Consort, que é essa publicação aqui, que é muito tranquilo, se vocês quiserem eu participo com vocês, que nos guia rapidamente o que eu tenho que ter num artigo, numa estrutura de um projeto, num ensaio clínico. Acho que seria isso, Guilherme. Não sei se eu passei demais do meu tempo, como é que foi, mas eu estou à disposição da gente. Não, deu certo, mas o tempo. Não quero passar. Gente, obrigado.